Você acha que um cristão tem que ser alegre sempre? Hoje nós vamos continuar respondendo essa pergunta. No vídeo da semana passada, nós mostramos como Jesus preparou os discípulos para lidar com os sofrimentos e um segredo de como eles podiam ser alegres sempre, de como essa alegria que ele dava não poderia ser tirada por nada. Hoje nós vamos continuar estudando esse assunto, vendo que o Espírito Santo guiou Paulo a escrever, como o Espírito conduziu Paulo para nos ensinar os discípulos de Cristo a lidar com os sofrimentos da vida para que a alegria não se vá. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta que fala muito de sofrimento. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do sofrimento que Paulo estava enfrentando, ele diz o seguinte para os coríntios: irmãos, no capítulo 1, verso 8, irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar e pensamos que não sobreviveríamos. O sofrimento de Paulo foi tão intenso que ele está dizendo aos coríntios que ele achou que não ia sobreviver, ou que ele tinha certeza, que ele desesperou da própria vida, como diz outra tradução, e diz que foi um sofrimento acima da capacidade dele de suportar. Ora, a gente às vezes acha que Deus não dá fardo maior do que a gente pode suportar. Paulo disse aqui que foi um fardo, foi um sofrimento maior do que ele podia suportar. Isso pode acontecer, tem sofrimentos que vêm sobre nós que são nitidamente maiores do que nós achamos que podemos suportar. E Paulo vai usar estes sofrimentos intensos aos quais ele estava sendo submetido para ensinar os irmãos coríntios a lidar com esses sofrimentos. E olha que interessante o que ele diz para os coríntios. No capítulo 4, verso 8, ele diz que de todos os lados somos pressionados por aflições. Aí diz que ficamos perplexos, somos perseguidos, somos derrubados. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus. Ele diz que estavam sendo derrubados, estavam sendo perseguidos, estavam sendo abatidos, estavam sendo atribulados. O negócio estava pegando mesmo. Eles se sentiam esmagados. No capítulo 6, a partir do verso 4, ele vai falar de uma série de sofrimentos aos quais eles estavam passando, ou que eles haviam passado. E olha o que ele diz, a partir do verso 4. Em tudo que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Suportamos pacientemente aflições, privações e calamidades de todo tipo. Fomos espancados e encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão, suportamos noites sem dormir e passamos fome. Presta atenção nisso. Olha a lista de sofrimento que ele estava sendo submetido. E aí você pode parar e pensar, mas isso é porque ele estava pregando o evangelho, isso é porque ele estava lá vivendo pela causa do reino. Sim, é verdade, mas nós também temos a nossa história, o nosso jeito de sofrer. Quantas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora não estão também tendo dificuldade para dormir ou não podem dormir por conta de um monte de problemas, estão passando necessidades, privações, estão sendo afligidos e açoitados. As naturezas são diferentes, mas o sofrimento para Paulo é igual ao sofrimento para nós. Sofrimento é sofrimento. Quantas e quantas pessoas estão vivendo nas mesmas condições que Paulo estava vivendo aqui, e também por causa de sua fé, porque às vezes nós achamos que porque o nosso sofrimento não está diretamente relacionado à pregação do evangelho, ele não é um sofrimento de origem espiritual. Não. A história de Jó nos diz que
o sofrimento de Jó não estava ligado diretamente à pregação do Evangelho, mas era um sofrimento de fundo espiritual, em cima de tudo, porque o inimigo quer nos fazer sofrer e quer que com o nosso sofrimento nós blasfememos da fé ou nós desanimemos da fé. Então, se você está enfrentando doença, aflição, sofrimento, se você está com problemas familiares, ainda que não seja por pregar o Evangelho, você está na mesma situação de Paulo, você está sofrendo também. Eu não estou dizendo que o galardão para quem sofre pregando o Evangelho é igual ao de quem está sofrendo por consequências da fé de uma forma mais genérica, mas isso daí é quem sabe é Deus, como é que vai ser o galardão de cada um, mas a maneira como você responde ao sofrimento, seja ele de qual natureza for, de qual causa for, é uma maneira de sofrer com Cristo, porque você pode sofrer por Cristo e você pode sofrer com Cristo. Ambas as formas de sofrer glorificam o nome de Cristo e serão recompensadas na glória. Na continuação do capítulo 6, a partir do verso 8, ele diz assim: servimos quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Agora presta atenção no versículo 10. Olha que show! Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Espera aí, como é que o coração se entristece, mas você sempre tem alegria? Na tradução da NVI vai dizer que estamos entristecidos, mas sempre alegres. Parece que uma coisa não combina com a outra, uma coisa não orna com a outra, mas a realidade é que nós temos que lembrar do que a gente falou na semana passada. Quando a tristeza chega dentro de nós, nós somos entristecidos, mas temos sempre a alegria que o Espírito Santo produz em nós e a conversão da tristeza em alegria feita pela ação do Espírito Santo. E o segredo de Paulo, o segredo que Paulo traz, a novidade que Paulo traz para que nós possamos lidar bem com o sofrimento e nos alegrar, mesmo quando somos entristecidos, está lá no capítulo 4, verso 17. Ele diz assim, pois estas aflições, pequenas e momentâneas, ele tinha acabado de falar que foi mais forte do que ele podia suportar. Ele tinha falado que tinha desesperado da própria vida. Agora ele diz que é pequena e momentânea. Por que ele disse que era pequena e momentânea? Porque estas aflições produzem para nós um peso, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e que durará para sempre. O que Paulo estava dizendo era o seguinte: olha, estas aflições entristecem a nossa vida num primeiro momento, mas quando a gente para pensar no que ela produz uma glória que pesa muito mais. Se eu colocar numa balança a aflição que me causa neste tempo e a glória que me causará na eternidade, a balança pesa totalmente para a glória. Então, quando Paulo é afligido, quando ele sofre, quando ele é açoitado, quando ele passa a noite sem dormir, quando ele não tem o que comer, quando ele está sofrendo, quando ele está abatido, quando ele está sendo pressionado, quando ele está sendo perseguido, ele lembra que este sofrimento é momentâneo e que há uma glória reservada para ele, há um galardão reservado para ele, que faz com que ele enxergue este sofrimento não mais com olhos de tristeza. Agora a tristeza se converte em alegria, porque sofrer com Cristo ou sofrer por Cristo produz um peso eterno de glória no Senhor. Então vale a pena sofrer por Jesus. Foi por isso que quando Paulo foi açoitado, quando ele sofreu, quando ele foi preso, ele se regozijou por estar sendo preso, por ser considerado digno de sofrer pelo nome de Jesus. Ele não estava olhando para aquele momento, ele estava olhando para o peso de glória que aquele sofrimento ia produzir. Mas é interessante que a gente também, eu, por exemplo, eu não gosto de sofrer.
Eu não sei se você gosta de sofrer, mas eu não gosto. Então, eu tô alegre. Agora, por exemplo, eu tô fazendo esse vídeo aqui, eu tô muito alegre. Mas, se eu vier a sofrer hoje, daqui a pouco, depois de gravar esse vídeo, se alguma coisa me afligir, ou se amanhã, daqui a pouco, alguma coisa me afligir, eu vou me alegrar, porque esta aflição vai produzir um peso de glória. Eu também não sou besta de ficar correndo atrás de sofrimento. E a gente vê isso em Paulo também, porque quando ele estava para ser açoitado lá pelos romanos, ele disse o seguinte: ei, é lícito vocês açoitarem um cidadão romano sem ele ter sido julgado? Ele se esquivou do sofrimento. Então, eu acho uma atitude sábia. Se você pode evitar o sofrimento, evite e seja feliz, e seja muito alegre. Mas se não dá para evitar o sofrimento, se para viver com Cristo você vai precisar sofrer, ou se o sofrimento te abateu, se alegre também, porque há um peso de glória eterno preparado para você. Por isso nós podemos ser entristecidos, mas sempre alegres, porque mesmo quando a tristeza me abate, mesmo quando eu sou alcançado pela tristeza, eu posso lembrar do peso eterno de glória que é reservado para mim, e por isso eu posso me alegrar sempre, eu sempre tenho alegria. E aí eu lembro das palavras de Jesus: ninguém poderá tirar de mim essa alegria. Então, se tá tudo bem porque eu estou muito feliz e porque as coisas andam bem. Mas se as coisas andam mal, eu me alegro também, porque eu serei recompensado por sofrer com Jesus lá na glória. Há um peso eterno de glória que é muito superior, que pesa muito mais do que o peso dessa angústia, dessa tribulação que eu estou vivendo. Por isso eu estou alegre. Paulo dizia o seguinte: olha, ainda que o exterior se corrompa, isso ele está dizendo para os próprios coríntios na segunda carta, o interior se renova de dia em dia. Então, quando eu estou abatido por fora, eu não estou destruído por dentro. Quando eu estou atribulado por fora, eu não estou angustiado por dentro. Quando eu estou perplexo por fora, eu não estou desanimado por dentro. Quando eu estou perseguido, eu não estou desamparado, porque o meu interior está olhando para as coisas eternas. Então, mesmo que eu tenha que sofrer sofrimentos que parecem ser muito maiores do que eu posso suportar, eu me alegro no Senhor, ainda que eu sofra. Por isso que ele disse: entristecidos, mas sempre alegres. Mesmo quando a tristeza me abate, eu posso manter a alegria, porque o Espírito Santo está em mim e porque eu estou de olho nas recompensas eternas que o sofrimento produz. Então, somando o conteúdo do vídeo passado com o conteúdo deste vídeo, eu diria a você que existem dois motivos pelos quais a tristeza do cristão se converte em alegria. O primeiro deles é: nós temos o Consolador. O segundo deles é: este sofrimento produz um peso eterno de glória no Senhor. Na eternidade, este sofrimento vai ser recompensado. E a gente pode lembrar lá daquela canção do profeta Abacuque, e Abacuque disse que ele se alegrava no Senhor, mesmo não tendo ovelhas nos currais, mesmo não tendo fruto sendo produzido pela figueira, mesmo que nada desse certo, ainda que tudo desse errado, que ele não tivesse nada, ele se alegrava no Senhor. E por que ele se alegrava no Senhor? Você sabe? Olha só qual é o segredo de Abacuque para dizer isso. Lá no capítulo 3, versos 18 e 19. Ele diz assim: mesmo assim, mesmo que tudo desse errado, como ele disse lá no versículo 17, a figueira não floresça, não haja fruto na videira, colheita de azeitona não dê em nada, os campos fiquem vazios, tudo errado, os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor. E aí olha o que ele diz que é se alegrar no Senhor e por que ele se alegra no Senhor. Ele diz assim: eu exultarei no Deus da minha salvação. Quando ele disse isso, ele estava apontando para a salvação, ele estava apontando para o segredo que Paulo nos ensinou. Eu tenho uma recompensa eterna, eu não preciso ficar desesperado quando as coisas vão mal, porque eu tenho um Deus que cuida da minha salvação, eu tenho um Deus que está produzindo um peso eterno de glória. E o segundo segredo foi: o Senhor soberano é a minha força.
Ele estava dizendo, eu tenho um consolador, eu tenho um encorajador, eu tenho uma força. Então o que Abacuque estava dizendo foi o que Jesus nos ensinou e o que Paulo nos ensinou. Nós podemos lidar com a tristeza sem perder a alegria. Então, respondendo à pergunta que nos foi feita, a pergunta que é para ser respondida nesse vídeo, um cristão tem que ser alegre sempre? Sim. Um cristão tem que ser alegre sempre, mas e quando ele fica triste? Mesmo quando ele fica triste, ele se alegra no Senhor. Então, a resposta é: alegre-se sempre no Senhor. Como disse Paulo aos Filipenses, outra vez vos digo, alegre-se sempre no Senhor. Por quê? Porque os sofrimentos produzem um peso eterno de glória no Senhor. E por que também? Porque nós temos no Senhor a nossa força, nós temos o Espírito Santo Consolador. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha consolado seu coração e que ainda que você esteja sofrendo, que o Espírito Santo converta, transforme essa tristeza em alegria, porque Ele quer produzir este fruto em nós. Que Deus te abençoe, eu espero que esse vídeo tenha falado com você e se falou, eu vou pedir para você deixar um comentário aqui, curtir esse vídeo e compartilhar com alguém que você acha que Deus pode falar. No próximo vídeo eu vou responder uma pergunta para vocês: e como é que ficam os cristãos que têm depressão? E o cristão pode ter depressão, então, se ele tem que ser sempre alegre? Como é que se lida com a depressão? Então não perca o próximo vídeo que a gente vai falar sobre o cristão e a depressão, tá bom? Deus te abençoe.